Olá a todos! O vídeo de hoje é muito especial porque eu hoje de manhã terminei de ler o último volume da saga Harry Potter e portanto eu venho cá partilhar um bocadinho como é que foi a minha experiência de leitura ao longo deste tempo a ler Harry Potter. Claro que tenho que fazer um parênteses, isto não vai ser um vídeo de opinião, até porque eu tenho lido a saga, comecei a ler a saga desde 2022 e passado 4 anos é que terminei, portanto foi um processo lento, não li tudo seguido e portanto há detalhes que eu já não me lembro, por muito que já tenha visto os filmes e tudo mais, há certos detalhes que não me lembro. Portanto, não é propriamente um vídeo de opinião, é somente um vídeo para partilhar muito do que eu senti ao ler estes livros e de que forma é que eles me marcaram e tudo mais. E pronto, então vamos a isso. Eu, para ser sincera, eu nunca tive assim um interesse muito grande em Harry Potter. Isto porque eu não sou daquela geração que cresceu à espera dos livros, do lançamento dos filmes, etc, etc. Quando eu tive idade suficiente, né, para ler e quando eu me tornei adolescente, digamos assim, já estava tudo lançado. E portanto não era uma coisa que me chamasse muita atenção. E apesar de eu ter 3 livros das primeiras edições, porque eram da minha irmã, ninguém da família realmente apreciava muito a saga, portanto era uma coisa que passava muito despercebida. Eu lembro-me de ter gostado bastante do Harry Potter quando tinha para aí 14 anos, por aí, e vi os filmes todos. Eu lembro-me que na altura dava, era nas férias de Natal, e dava no canal Hollywood, deu todos os filmes e eu acompanhei todos os filmes e adorei mesmo muito. Mas tirando isso, não tinha interesse em investir o meu tempo em 7 livros. E portanto, fiquei pelos filmes durante muito tempo. Entretanto, só tive vontade de pegar, ou melhor, não foi vontade, mas só peguei num livro do Harry Potter quando andei no secundário e queria ler em inglês. E uma colega de turma emprestou-me o primeiro livro em inglês, mas sinceramente não o li porque não acho que fosse pelo inglês, acho que era mesmo pela minha vontade. Não era um livro que me apetecesse ler naquele momento. E então só comecei a ler a saga com 22 anos, portanto, 22 não, 21. Em janeiro de 2022, desculpem, estou-me a arranjar. Em janeiro de 2022 eu decidi começar a ler Harry Potter porque tinha encontrado lá em casa o primeiro volume. E pensei, bem, foi em janeiro, depois das festas. Estava frio, estava a passar uma fase em que precisava de conforto, precisava de uma coisa levezinha para me animar e pensei, olha, por que não? Já tentei, já vi os filmes e adorei, o que é que vai diferir assim tanto dos filmes? Então, pronto, dei uma oportunidade e li o Harry Potter e a Pedra Filosofal. E é lógico que, tendo visto os filmes primeiro, eu não encontrei aqui grandes novidades, ok? Mas foi uma surpresa interessante, porque não estava à espera de apreciar tanto. Diverti-me muito e ganhei um apreço pelos personagens. Portanto, nós aqui conhecemos o Harry Potter, que toda a gente já conhece. E neste livro em particular, o Harry vai conhecer o mundo mágico, vai conhecer os seus amiguinhos, o Ron e a Hermione, e portanto nós acompanhamos este menino que era muito maltratado no início do livro pelos tios, não é? Porque viam-no como um diferente e não o tratavam bem, e como adulta é muito triste, foi muito pesado ler essas partes, mas depois ele vai para o mundo mágico em que é apreciado porque supostamente enfrentou a morte e fez com que o Voldemort deixasse de existir. E ele é muito apreciado, então nós vemos a adaptação dele não só ao mundo mágico, mas a um reconhecimento que ele não tinha. E além disso, depois vemos como ele se adapta, não é, com os coleguinhas de turma, ele ganha logo amizade com a Hermione e com o Ron, mas também ganha algumas inimizades, digamos assim, e portanto nós vamos acompanhando aqui a adaptação deles a este mundo mágico, não é? À escolha da casa, do chapéu selecionador, e depois uma coisa que a autora faz que me encantou bastante é como o Harry Potter não sabia nada sobre aquele mundo,
as explicações que são dadas são de forma tão natural, porque é como se fosse o Ron ou a Hermione a dizer o que é que se passa, o que é aquilo, o que é aquilo, e nós leitores, a partir daí, também ficamos a saber muito sobre o mundo que rodeia aqui a personagem. Portanto, a construção do mundo é interessante desde o início, ou seja, não é uma coisa pesada, é uma coisa que se vai desenvolvendo conforme a necessidade. Por exemplo, aqui neste livro nós não temos assim grandes detalhes sobre o mundo mágico que a J.K. Rowling criou. Nós só vamos conhecer aquilo que o Harry Potter tem a necessidade de conhecer no momento em que está. E eu acho isso espetacular. E isto vai-se aplicar a todos os livros da saga. E, portanto, no fim nós ficamos com a sensação de que realmente é uma coisa muito, muito complexa. E pronto, eu gostei muito desta história, muito levezinha, muito, muito divertida. Adorei acompanhar estas crianças e nós ganhamos logo muito afeto por elas porque são crianças mesmo. Estão sempre a tentar descobrir como é que se iam safar, tentar resolver problemas e aqui ainda é tudo muito, muito leve, ok? Portanto, a saga começa muito, muito leve, muito direcionada para crianças entre os 10 11 anos e pronto, é assim que começa, ok? Depois parti no final de 2022, se não estou em erro, para a Câmara dos Segredos, que também tinha. Lembro-me de ter gostado bastante deste, por toda a questão da Câmara dos Segredos, o grande mistério. A Câmara dos Segredos era uma parte da escola de Hogwarts que foi aberta, ninguém sabe o porquê, ninguém sabe quem é que o fez e, portanto, estes três amiguinhos tentam descobrir quem é que foi. E, portanto, ao mesmo tempo, nós temos uma personagem que é muito divertida, que é a Murta Queixosa. É assim a fantasminha da casa de banho e, enfim, aqui também temos um problema. Estes meninos tentam arranjar uma solução para o problema. Eles estão sempre atrás do em que é que podem ajudar, estão sempre metidos em alguma encrenca e nós vamos acompanhando também, claro. Neste caso ainda não era uma coisa muito grave, não era nada muito pesado, mas aqui já começámos a ter alguns indícios de que de que tudo o que se passa aqui vai ser importante no futuro. E portanto, gostei da Câmara dos Segredos, lembro-me de algumas coisas, mas confesso que destes dois livros, dos primeiros dois livros, lembro-me mais dos filmes. Mas pronto, lembro-me de ter gostado o suficiente para depois continuar. E o que se seguia é nada mais, nada menos que O Prisioneiro de Azkaban. E eu este não tinha nas minhas estantes e como não tinha muita intenção de ler esta saga, apesar de já ter 2 volumes e de querer ler o terceiro, não tinha ainda aquela intenção de realmente ler e colecionar. E portanto tinha lido da biblioteca. Fui buscar a biblioteca e não sei o quê, e li da biblioteca, só que depois o meu namorado acabou por me oferecer o livro numa edição mais recente. Isto porque, o que é que acontece? Eu tinha estes dois, li O Prisioneiro de Azkaban da biblioteca e depois tinha O Cálice de Fogo numa edição mais antiga. E então chegou a certo ponto que eu pensei, bem, olha, mais vale ler. E o que é que acontece? Também lembro-me que quis ler quis comprar, porque os livros da biblioteca estavam num estado muito, muito lastimoso. Quando eu digo muito lastimoso, por exemplo, O Prisioneiro de Azkaban nem tanto, porque eu li-o, mas quando eu tentei ler A Ordem da Fênix, pelo da biblioteca, tinha nojo de pegar no livro. Ele estava muito manchado, dava-me nojo e pensei, bem, comprei A Ordem da Fênix e depois o meu namorado, como sabia que faltava o terceiro, acabou por me oferecer o terceiro no Natal ou o que é que foi. Mas pronto, vamos voltar aqui ao Prisioneiro de Azkaban. Este foi dos meus favoritos da série porque foi um dos que a atmosfera se mostrou mais sombria. Portanto, foi aqui que as coisas realmente começaram a ficar mais sombrias. Eu fiquei completamente viciada neste livro quando o li. Temos toda aquela questão do patrono, o que é que não é, de onde é que vem esse mistério. E depois também temos aquela questão do Sirius Black,
que descobrimos que é o padrinho do Harry e que ele é dado como um malfeitor quase até ao final e no fim todos os detalhes da história se encaixam. E é isto que eu aprecio na autora, porque nada é contado por acaso, não há aqui coisas desnecessárias, é tudo importante e então há vários acontecimentos deste livro que depois vão conduzir a uma coisa maior e mais importante. Não só neste livro, mas depois no resto da saga. E portanto eu gostei muito, lembrava-me perfeitamente do filme e é dos filmes que também gostava, que eu mais gosto. E o Prisioneiro de Azkaban também é dos volumes, da parte dos livros que eu mais gosto, porque torna-se um bocadinho mais intenso, o Harry começa a crescer mais um bocadinho e é muito, muito divertido. É muito divertido no sentido em que, não que a história em si seja divertida e que nos faça rir, por exemplo, como aqui estes dois, aqui já começa a ficar mesmo sério, mas é divertido no sentido em que nos interessa. A mim interessou-me, deu-me vontade de continuar a ler e devorar o livro e gostei de todas as problemáticas e adorei tudo como foi resolvido. Portanto, é dos meus favoritos, sim. Eu acho que na altura dei 5 estrelas, adorei este livro e claro que eu tenho um amor muito grande pelo Sirius Black, não é? Acho que não é novidade para ninguém. Entretanto, chega o Cálice do Fogo. E este aqui foi uma pequena desilusão, porque eu adorava o filme, era dos meus filmes preferidos do Harry Potter, porém, contudo, todavia, este livro aborreceu-me em bastantes partes. Toda aquela coisa das provas e de tentar perceber como se triunfa nas provas é muito mais divertido no filme, porque é mais cortado, do que no livro. No livro há muitos detalhes que chateiam. Pelo menos a mim aborreceram-me e tornam a leitura um pouco mais lenta e aborrecida. Contudo, o final é completamente viciante, inesperado por um lado, não é? Embora já soubesse o final porque já tinha visto o filme, mas aqui as coisas começam a ficar mais intensas ainda, mais sombrias. O Cálice do Fogo, basicamente isto era um torneio que existia entre escolas e alunos a partir de uma determinada idade eram sorteados para participar neste torneio que tinha vários desafios bastante perigosos que tinham como objetivo avaliar a competência do aluno e as suas habilidades e tudo mais. E portanto o Harry, apesar de não ter idade, ele vai ser sorteado e vai ter que entrar neste torneio que é muito perigoso e supostamente ele está em desvantagem, não é? Porque não tem os conhecimentos que os outros alunos têm para enfrentar estes desafios. E este livro já começa bastante intenso, não é? Porque há um campeonato do futebol deles, que é o Quidditch, e já há uma marca no céu que já está a dar a entender que o Voldemort está a regressar e depois disso o Harry é chamado para ingressar neste torneio e claro que os seus amigos estão sempre presentes e tentam sempre ajudá-lo de certa forma no que está ao seu alcance, mas pronto, o final é muito triste, é aqui mesmo que a história começa a ficar extremamente pesada, extremamente sombria. A partir daqui não há como voltar atrás. Uma pessoa morre em frente ao Harry e ele vê o Voldemort. E portanto, a partir daqui não há mesmo volta atrás. O Harry é obrigado a crescer. Apesar disto tudo, ainda há uma parte interessante que é a questão da adolescência. E é isto que eu acho engraçado na J.K. Rowling, que nem sempre se vê em outras sagas de fantasia e distopias e assim. Estas personagens enfrentam grandes desafios, não é? É como eu vos tenho dito, do início para o final, os desafios vão se tornando cada vez maiores e mais perigosos e mais obscuros e profundos. Mas as personagens não deixam de ser aquilo que são, crianças/adolescentes. E então aqui neste livro nós acompanhamos um bocadinho da adolescência deles. Eles já estão numa fase em de se apaixonarem, em darem os primeiros beijinhos,
em sentirem ciúmes, e eu adoro isso. Adoro, porque torna a história um bocadinho mais realista. E pronto, e vemos aqui o Harry Potter bastante apaixonado pela Cho, acho que é assim que ela se chamava. Enfim, é um livro que foi um filme que me agradou bastante, que eu gostei, era dos meus favoritos, porém o livro não me conquistou, achei um bocadinho aborrecido em certas partes. E ok, entretanto passamos para outro livro que eu gosto bastante, que é A Ordem da Fênix, que é um grande calhamaço, mas que eu li bem melhor do que o Cálice do Fogo, porque eu gostei desta coisa de unir as forças para combater os desafios. Aqui nós temos aqui as coisas começam a ficar bastante feias para o Harry Potter, simplesmente porque ele começa a dizer às pessoas que a pessoa que ele viu morrer aqui no final do Cálice de Fogo foi morta pelo Voldemort, e as pessoas levam isso a mal porque supostamente o Voldemort já não existe, e o próprio governo tenta desacreditar ao máximo o Harry Potter, e é muito triste porque em alguma parte do livro ele é visto, eu acho que não estou a confundir, mas acho que é que ele é visto como um lunático, ninguém se acredita no... Oh não, desculpem, acho que é neste. Eu sei que há não sei se é neste ou se é neste, que ele é visto mesmo como um lunático, as pessoas olham de lado. Eu acho que é este porque ele jura que não colocou o nome dele no Cálice do Fogo para ser sorteado para o torneio e as pessoas não se acreditam nele. Mas aqui ele também é muito desacreditado pelo governo e tudo mais, porque supostamente o Voldemort não existe e o governo não quer que essa informação surja e tudo mais, e é muito complicado. E torna-se mais complicado porque lá na escola de Hogwarts, o diretor, que era o Dumbledore, sai e acaba por chegar uma... Como é que ela se chamava? Não me lembro o nome dela. Aquela senhorita que no filme está sempre de cor-de-rosa. É Cambridge? Eu não sei o nome dela, mas vocês devem saber. Foi diretora durante algum tempo. E o que é que acontece? Eles são perseguidos, não é? Por esta diretora, cria tudo à maneira dela, muda todo o sistema que Dumbledore tinha construído para a escola, e eles criam uma espécie de resistência. No tempo em que Voldemort atacou a primeira vez, formou-se a Ordem da Fênix, que eram assim os mais corajosos da oposição, que uniram esforços para combater o Voldemort, e agora esta Ordem da Fênix volta a restabelecer-se, e para o Harry constrói um grupo também de resistência à nova diretora e a tudo o que se estava a passar negativo, que se chama o Exército de Dumbledore. Portanto, ele pega nestes colegas, nestes amigos que gostam dele e que acreditam na palavra dele, e vai treiná-los efetivamente para enfrentar a magia negra. E é muito, muito divertido. Adoro ver a dinâmica de todos eles. Nós temos aqui, por exemplo, uma que ganha um bocadinho mais atenção da parte do Harry, é a Ginny, que é a irmã do Ron. Temos depois a Luna também, que é uma personagem que eu adoro de coração, porque ela vive no próprio mundo, parece estar sempre com a cabeça nas nuvens, mas ao mesmo tempo é muito lúcida e vai dizendo coisas que nem toda a gente entende o que ela quer dizer, mas eu adoro-a. Depois temos o outro que era o Trapalhãozito, não me lembro, mas sei que ele tem um papel muito importante no final. Mas pronto, vou deixar aí o nome. E pronto, eu tenho um carinho muito, muito especial por este livro, porque gosto desta união toda, deste sentimento de justiça, de revolta, de união. É mesmo a união faz a força, e gostei de ver todas estas personagens unidas em prol de um objetivo só. Portanto, adorei. Este é dos meus favoritos de sempre, A Ordem da Fênix. E curiosamente, do filme, não me lembro assim grande coisa. Eu acho que o livro impactou-me mais, sinceramente. De seguida, temos o Harry Potter e o Príncipe Misterioso. E eu sei que este livro está muito relacionado com
um livro de poções que o Harry Potter encontra, mas eu não me lembro muito bem o que é que se passa aqui. Eu sei que as coisas, lá está, tornam-se ainda mais obscuras, que o Draco tem um grande papel aqui, o Harry Potter desconfia muito dele que está muito aliado ao Voldemort e não sei o quê. E este é interessante porque, além disso, o Harry Potter vai com o Dumbledore em algumas missões. Portanto, ele descobre... o Dumbledore é quase como se fosse o mestre dele e começa-lhe a dar algumas missões e a confiar um pouquinho mais nele para saber como derrotar o Voldemort. E então, para isso, ele tem que descobrir, tem que tentar retirar de um professor que vai lá, um novo professor que vai para Hogwarts, vai ter que tentar tirar-lhe uma memória muito específica para eles entenderem o que é que se passou, que é muito importante, e depois vão descobrir que o Voldemort, para se fortalecer, ele guardava pedacinhos da sua alma em diferentes objetos. E então o Harry Potter e o Dumbledore começam esta jornada em busca destes objetos, numa tentativa depois de os destruir e destruir consequentemente o Voldemort. E é muito giro, até porque neste livro também nós conhecemos muito do passado do Voldemort, quem era o Voldemort, ou seja, no início do início, a sua raiz, a sua origem, o Tom Riddle, não é? Que era o nome original dele. E portanto é muito interessante por causa disso. Eu já não me lembrava que era isto, mas depois comecei a olhar para a capa e começou-me a vir as memórias. Engraçado que também no filme não tenho assim grandes memórias, mas do livro sim, e também gostei muito deste livro, mas só porque abordava muito este passado do Voldemort. Caso contrário, se não tivesse esta parte, eu acho que o livro não ia ter tanto conteúdo. Mas foi uma excelente leitura. E por fim, cheguei aos Talismãs da Morte, que terminei hoje de manhã. Este livro foi bastante difícil de ler, porque aqui o Príncipe Misterioso acabou com a morte do Dumbledore, o que nos deixou muito tristes. Eu chorei muito no final dele, fiquei muito abalada. E entretanto, aqui tudo muda, porque já se sabe realmente que Voldemort voltou, que está a criar não é a criar, é a reconstituir o império que tinha e tudo mais. E agora o Harry Potter não tem o Dumbledore para o guiar e sente-se bastante desprotegido, desorientado, mas decide terminar a missão que eles tinham definido aqui, portanto de acabar com os objetos que continham pedacinhos da alma do Voldemort. E portanto aqui já é mesmo muito pesado. É claro que existem alguns alívios cómicos e tenta-se de certa forma, em alguns momentos, disfarçar a solidão e a tristeza que abate todas as personagens aqui do livro, não é? Por exemplo, uma festa de casamento e tudo mais, mas é mesmo um livro triste, tem uma atmosfera sempre muito pesada, porque vai haver um momento em que os três, a Hermione, o Ron e o Harry, vão se afastar de toda a gente, inclusive a Hermione apaga as memórias da sua família para que nem sintam a falta dela, e vão então nesta missão de destruir estes objetos que têm magia negra. E depois, claro, temos a batalha final, que é sensacional, mas de forma geral é um livro que eu achei muito aborrecido, porque eles vão... Como é que eu vos hei de explicar? Demora tudo muito tempo a acontecer, não é? Esta descoberta destes objetos é algo muito difícil, muito demorado, e nós vamos acompanhar esta frustração deles e tudo mais. E pronto, uma coisa que eu achei interessante neste livro, além da batalha final e daqueles momentos de ação mais finais, foi conhecer o passado do Dumbledore. Nós, desde o início, temos em consideração o Dumbledore, achamos que ele é um ser perfeito, imaculado, super sábio, mas com este livro nós vamos descobrindo
quem realmente foi esta pessoa. Que não foi assim tão imaculada, não foi assim tão perfeita, foi um feiticeiro realmente brilhante, mas que, como ser humano, também cometeu muitos erros que prejudicaram muitas pessoas. Portanto, nós vemos uma versão mais verdadeira, mais genuína da personagem Dumbledore e eu gostei mesmo muito disso, muito mesmo. E pronto, o final foi o merecido. A mim deu-me bastante tristeza em terminar porque já sabemos que ao longo da saga fomos perdendo personagens que nos eram muito queridas. Nem vale a pena mencionar isso, não é? Mas ao mesmo tempo acaba tudo bem, não de uma forma fácil, foi bastante difícil chegar a este ponto da história, mas ao mesmo tempo foi um final merecido. Já estávamos mesmo a merecer um bocadinho de paz neste mundo aqui criado pela J.K. Rowling. E adorei o epílogo também, muito. E agora só me falta ler A Criança Amaldiçoada, que eu espero ler ainda este ano. Eu decidi fazer já este vídeo, não é? Porque os originais são estes, A Criança Amaldiçoada saiu muito tempo depois dos Talismãs da Morte e portanto eu queria já partilhar. Na minha perspectiva, A Criança Amaldiçoada é apenas um extra para a história que os grandes fãs queriam saber. Não é que eu me possa considerar uma grande fã. Eu sinto que gosto muito mais, por exemplo, dos Hunger Games ou até da Guerra dos Tronos, mas tenho um carinho mesmo especial por esta saga, não vos sei explicar. Sinto que eu fui crescendo com estas personagens, não é? Porque nós acompanhámos-las desde muito novinhas e vemos como a maturidade delas vai se desenvolvendo, não é? Pelos desafios, não tão a ver com a idade, mas pelos desafios que vão enfrentando, e admiro muito isso. E depois admiro muito a forma como a autora nos vai dando a conhecer este mundo que ela desenvolveu. Sempre de uma forma natural, sempre de uma forma fluida. Nunca nos andou a impor que o mundo, não é? Nunca andou... Tudo o que nós íamos conhecendo pelo mundo é porque era extremamente necessário naquele momento da história. E eu admiro muito isso e admiro o facto dela nunca se ter esquecido que estas personagens eram humanas, que eram adolescentes. Tem vezes que ficam muito estúpidas. O Ron, aqui por exemplo no Prisioneiro, no Príncipe Misterioso, é bastante estúpido e aqui também tem atitudes bastante estúpidas, mas nós perdoamos porque faz parte de ser humano. E então é por isso que eu gosto tanto do Harry Potter, é por estes 3 elementos que eu já vos mencionei. A única coisa que não me encanta assim tanto aqui é o relevo, a importância que o desporto tem aqui nesta saga. Aquele desporto que eles faziam, o Quidditch, ou lá como é que se chama, eu nessas partes chateava muito. Embora eu não gostasse muito de ler essas partes que envolviam o jogo, percebo a importância que tem, não é? Para estas personagens e no mundo que foi criado. E portanto, dava a mão à palmatória e ia lendo, às vezes com mais atenção, outras vezes com menos, mas de forma geral, esta saga foi espetacular. Foi uma experiência muito positiva. Não sei se tão cedo eu vou reler, não é? Também ainda agora acabei de ler, não é? Mas acho que tão cedo não vai ser uma saga que vou reler muito. Talvez releia quando tiver filhos, não é? Reler com eles, acho que ia ser giro. Mas pronto, olhem. Não fiz planos para este vídeo, foi simplesmente o que surgiu. Por isso contem vocês se são desta geração que acompanhou o nascimento do Harry Potter, se já leram, se já viram os filmes, se gostam ou se realmente não acham piada nenhuma, se não é o vosso género. E vemo-nos amanhã no outro vídeo, ok? Tchau!